Não existe nenhuma conspiração competentemente organizada e urdida contra os fenômenos religiosos ou espirituais. A crença em fenômenos espirituais, ou a aceitação de que fenômenos espirituais são uma realidade empírica com a qual a gente tem que lidar, está relacionado diretamente com a crença na possibilidade desses fenômenos espirituais. Nós vamos falar então agora um pouco sobre um aspecto dessa discussão do debate mente-cérebro, que é o viés metafísico, às vezes explícito, às vezes implícito, da discussão do problema mente-cérebro. O problema é que a metafísica, como todos os outros aspectos da cultura humana, ela se desenrola historicamente segundo sistemas de crenças e comportamentos e padrões ideais e conceituais de cada época. Então, por mais que a metafísica seja o assunto abstrato por excelência, ela é também condicionada historicamente, tem uma dimensão social que precisa ser apreendida. Nós sabemos, né, esse é um fato, que os séculos 18, 19 e 20 progressivamente ensejaram a secularização, isso é, uma espécie de, do ponto de vista positivo, libertação, do ponto de vista razoavelmente negativo, negação ou afastamento do pensamento religioso. E esse afastamento, propiciado pela secularização, inclui também uma negação da metafísica. Então, genericamente, a minha fala ela vai endereçar esse problema conjugado, que é o processo secularizador como processo de negação cultural de questões que, a princípio, eram religiosas, mas que extravasam também para o campo metafísico. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre fenômenos espirituais é que, ao contrário do que possa parecer a partir de muitos discursos de pessoas interessadas na sua defesa, não existe nenhuma grande conspiração, pelo menos não existe nenhuma conspiração competentemente organizada e urdida contra os fenômenos religiosos ou espirituais. A gente poderia dividir os preconceitos ou a negação desse lado da vida humana em alguns problemas básicos, que eu elenquei como desonestidade intelectual, que é a atitude, aí sim, de materialistas em geral, de se contraporem a qualquer dimensão metafísica da vida humana ou a especificamente dimensões metafísicas que tenham conteúdo próximo ao religioso. Às vezes, esse preconceito ele se evidencia porque o conteúdo a ser negado não é efetivamente religioso, mas a sua terminologia ou por questões culturais há uma proximidade com a religião e esse conteúdo ele é negado peremptoriamente ou quase a priori. Bom, dois exemplos clássicos. John Dupré, que é um famoso filósofo da biologia, no seu livro Processes of Life, ele tem no começo do livro uma frase bem intrigante, que é mais ou menos assim, eu vou citar livremente a frase, mas é quase exatamente isso que ele diz. No mundo onde as pessoas são cientificamente informadas, não existe mais discussão sobre entidades metafísicas ou substâncias metafísicas, como Deus, alma, e assim por diante. A gente poderia presumir também liberdade e outras funções metafísicas ou outros entes metafísicos. E daí, esse tipo de alegação é bastante chocante, porque deveria ser impossível
para alguém, não inteligente ou brilhante, mas alguém que seja minimamente cientificamente informado, deveria ser impossível para essa pessoa acreditar nessas entidades metafísicas ou em funções metafísicas. Bom, o fato é que isso é uma mentira explícita, porque um enorme número de cientistas, de intelectuais e de pessoas cientificamente muito bem informadas sustentam crenças ou não alegariam nem que sustentam crenças, mas têm convicção teórica, conceitual em entidades metafísicas ou em funções metafísicas. O segundo é um livro Mind, de John Searle. Essa é uma forma muito mais sutil, muito mais negativa de desonestidade intelectual. É quando o indivíduo, ao invés de negar frontalmente uma coisa, ou de desqualificar com palavrões e tal, né, ou com reduções grosseiras, ele faz mais ou menos o seguinte, que é o que o Searle faz no livro Mind. Ele diz, bom, existem essas, vamos supor, 4 perspectivas para lidar com os fundamentos da filosofia da mente. Tal, tal, tal e tal. Né? Eu vou mostrar que 3 são inválidas, né? Perdão, eu vou mostrar que 2 são inválidas e depois vou mostrar qual é a perspectiva correta. Aí ele faz lá uma excelente exposição dos defeitos conceituais de 2 perspectivas, né, reducionistas e tal. E, no final, ele fala, bom, a terceira perspectiva que eu mencionei é o idealismo. Né? O idealismo, conforme se desenvolveu na Alemanha e tal, para o resto da sociedade ocidental, durou um certo período, ainda há ecos desse tipo de mentalidade, mas do idealismo eu não vou tratar. Né? Então, no momento introdutório do livro, que era para ser um manual de filosofia da mente, ele declara simplesmente que não vai tratar de uma dimensão do problema, sendo que as outras que ele considerava inválidas, ele se esforçou para argumentar por que seriam inválidas. Então, essa é a forma sutil e negativa de se solapar, ou de tentar passar por cima, driblar uma corrente de pensamento inteira, né, muito influente ainda agora na Alemanha. Entretanto, a gente poderia acrescentar centenas de exemplos desses na literatura, vocês viram muitos ontem. Né? Essa, eu diria, é a fonte minoritária de dano às experiências espirituais ou qualquer tipo de interpretação da vida que acolhe as experiências espirituais. O dano maior é causado pelas religiões. Né? Essa é uma afirmação que eu faço assumindo o risco dela. Eu acredito que as instituições religiosas são a fonte primária de desmoralização ou de descrença da experiência religiosa. Por 2 razões. Negação teológica bairrista, que é um fenômeno onipresente nas religiões, onipresente, e particularmente forte nas religiões muito institucionalizadas, aquelas que têm um projeto de carreira para os seus sacerdotes, por exemplo. Né? As instituições religiosas e também as religiões mais ou menos livres de institucionalidade, elas quase sempre têm essa atitude bairrista, de negação total de qualquer dimensão espiritual que não esteja incluída no seu cânone. Então, aquilo que não é pregado pela doutrina, suponhamos, católica, né, não pode ser verdade. Aquilo que não está dentro dos textos clássicos do budismo não pode ser uma experiência efetiva. Ou, quando a gente conversa com teólogos, com monges, com autoridades religiosas muito competentes, a gente observa argumentos falaciosos, né, claramente falaciosos, do tipo, bom, talvez essas experiências de visões da Virgem Maria ou dos santos, talvez isso seja verdade, mas isso é claramente muito inferior à experiência meditativa que um monge budista pode ter, por causa dessas e dessas razões. E o problema com esse tipo de argumento é que, primeiro, salta às vistas que há um problema pessoal, psicológico e sociológico de não aceitação de outras experiências que não são enfatizadas
pelo meu grupo religioso, e também há quase sempre uma ignorância profunda a respeito dessas outras experiências que são desqualificadas. Um outro problema muito forte que atinge as matrizes cristãs muito mais do que outras religiões, notadamente mais do que qualquer outra religião atualmente, é o problema cultural da vergonha teológica. É quando teólogos, sacerdotes ou praticantes de uma religião têm um certo pudor excessivo ou sentem ser, de certa forma, humilhante, embaraçoso ou delicado, no mínimo, falar de experiências espirituais ou de fenômenos espirituais e religiosos. Então, o melhor exemplo disso é o estado avançado de secularização, por exemplo, do luteranismo, né? Uma matriz religiosa onde eu fiz toda a minha formação acadêmica, né, em teologia e ciência da religião. E no luteranismo, embora as origens fossem intensamente ligadas à experiência espiritual, nos últimos 150 anos, o processo de secularização fomentado por filósofos dessa denominação religiosa e por teólogos também, em grande número, tende à secularização intensa. Nós vimos ontem também um dado de que aproximadamente 30%, se não me engano, dos pastores luteranos seriam ateus, né? E realmente isso é uma coisa que salta aos olhos quando você lida com algumas comunidades, não só essa especificamente. Rudolf Bultmann, que é uma espécie de discípulo ou colaborador de Heidegger, ele tem uma frase famosa que, citando também livremente, seria mais ou menos assim: nós não podemos, é inadmissível que nós gozemos dos benefícios da anestesia ou do rádio ou outras vantagens tecnológicas que a era moderna nos propicia e, ao mesmo tempo, acreditemos na imortalidade da alma ou nos milagres relatados nos evangelhos. Então, esse é um teólogo dos mais importantes do século XX na Alemanha a representar a sua religião. Quando a gente vê esse tipo de alegação, né, pelo menos para mim fica claro que o estado em que a teologia está atualmente cortou o seu vínculo com a vida religiosa da comunidade. Né? Provavelmente é perceptível isso, né, que na comunidade religiosa, de onde vem esse tipo de alegação, de onde parte esse tipo de visão de mundo, não existe mais vivência religiosa, apesar de poder haver comportamentos sociais muito benéficos para a vida do indivíduo. Por outro lado, esse era o problema da certa negação, do combate aos fenômenos espirituais. Há um outro problema muito grave no estudo dos fenômenos espirituais, que é o fato de que não é possível catalogar os fenômenos espirituais ou as experiências religiosas. Quando a gente tenta catalogar os fenômenos espirituais ou as experiências religiosas, a gente vai se deparar com os mesmos problemas do slide anterior, que são ligados à variedade gigantesca que as próprias matrizes religiosas e suas subdenominações, subsectos produzem. Então, o que é uma experiência espiritual ou um fenômeno religioso vai variar infinitamente de acordo com a religião da qual parte o falante, né? Pode incluir visões que para outras religiões não seriam admitidas como experiências religiosas, assim como alucinações, ou como engano, ou como manipulação até de coisas, forças ocultas que podem ser maléficas e negativas. Então, essa é uma forma clássica também de se desmerecer os fenômenos espirituais interreligiosamente, né? Desqualificá-los como sendo fenômenos espirituais errados, ou impróprios, ou isso não é o tipo de coisa que a gente deveria fazer ou não deveria pesquisar. Mas, principalmente, o problema da dificuldade de catalogação está com
infinidade das experiências. Elas se acomodam também ao imaginário local, ou seja, católicos tendem a ver anjos com asas, e santos e a Virgem Maria, ou Jesus Cristo crucificado, etc. e tal. Ao passo que budistas tendem a ver Avalokitesvara, por exemplo, ou outros Budas, outras entidades, outras formas, ou mandalas, enquanto que indivíduos pertencentes a denominações mais iconoclastas, eles podem nunca, na sua vida religiosa, ter visões, e sim sensações muito abstratas, ausentes de forma, de som, como a sensação de uma luz, de estar num espaço infinito, alguma coisa assim. Então, o fato de as experiências religiosas variarem de forma determinante, até determinada pela sua denominação religiosa, pelo seu conjunto de crenças e de imaginário popular, nos leva a suspeitar que elas tenham também um forte componente cultural. E isso torna difícil a catalogação e estudo dos fenômenos espirituais, porque até que ponto essas experiências não são propiciadas por processos psicológicos ou sociológicos, às vezes nada religiosos. Um outro problema é que, um ponto positivo, da variedade é que, por mais que haja essa variedade, existe sintonia, existe certo pano de fundo comum nos fenômenos espirituais, nas experiências religiosas. Algumas podem ser consideradas, dentro de uma matriz ou outra, positivos ou negativos, mas quase toda experiência religiosa vai ser interpretada por um religioso como sendo uma experiência boa ou má, né? Mesmo que ela seja legítima, o seu sacerdote ou um especialista qualquer numa religião vai dizer, bom, essa experiência é legítima, foi um fenômeno espiritual, mas um fenômeno espiritual com lado trevoso ou ruim do mundo espiritual, alguma coisa mais ou menos assim, ou bom. Então, há uma certa relação que, por mais que varie culturalmente, é estável, né? E, por fim, há uma percepção também muito unificada de que fenômenos espirituais são, quando eles são positivos, quando eles são reconhecidos como positivos pela sua própria matriz, eles tendem a ser promotores da saúde mental e até física, de uma qualidade de vida difícil de mensurar, mas que existencialmente está presente nos relatos dos convertidos. Então, William James trabalha isso nas variedades da experiência religiosa como uma espécie de caráter transformativo para melhor da experiência espiritual, pelo menos intensa. Ele toma muito cuidado em colocar essa cláusula no comecinho do livro, né? Não estou falando de todas as experiências espirituais, todas as experiências religiosas, eu estou falando daquelas experiências capitais, vividas por pessoas que são consideradas exemplares dentro das suas comunidades. Eu acho que é sempre no momento mais intenso, ou então nos seus exemplos mais contundentes, que um fenômeno se mostra na sua inteireza, na sua essencialidade. E não andando pelo calçadão e questionando as pessoas, o que você acha sobre a sua conversão a essa igreja e tal, né? Quando você fizer esse tipo de teste, as respostas vão variar muito mais do que quando você buscar os ícones de qualquer grupo religioso que seja. Bom, há uma distonia também grande que todas as religiões reconhecem ancestralmente entre a originalidade da experiência fundadora e a sua divulgação. Por exemplo, quando você pergunta para Buda ou para Jesus o que aconteceu, o que ele sentiu, viu ou experimentou, geralmente os presentes, os discípulos diretos, eles dizem, bom, eu não sei transcrever exatamente em palavras o que aconteceu, mas eu tenho convicção muito forte de que foi algo transformativo, como diz William James. Quando você indaga os membros de uma segunda, de uma terceira geração discipular, você observa que há uma decadência muito rápida
de preservação da originalidade, dessa, vamos dizer, pureza, com certo cuidado, dessa experiência espiritual. Então, isso propicia, inclusive, cismas internos entre os discípulos, né? E nós vamos ver a proliferação de seitas ou até de divisões, fraturas muito profundas, de novo, em todos os grupamentos religiosos, muito rapidamente após a morte daquele indivíduo que tinha experiências espirituais legítimas ou que tinha experiências espirituais capitais. Então, isso sugere para nós que as experiências espirituais não podem ser facilmente, ou talvez não possam ser em absoluto transmitidas, ou que a sua transmissão é tão defeituosa que a interpretação dela passa a ser uma interpretação totalmente externa, que não permite ao ouvinte se vincular minimamente às características principais, ou as características benéficas que sejam daquela experiência espiritual. Bom, o problema disso é que há uma tendência muito clara, com o afastamento que os discípulos têm dessa originalidade da experiência, há uma tendência muito clara à fantasia e à dogmatização ou a teorização das experiências, que faz com que cada vez mais se perca o vínculo com o aspecto empírico real do fenômeno. Bom, secularização é uma ameaça à espiritualidade ou à espiritualização ou aos fenômenos espirituais? Aparentemente não, porque indivíduos bastante secularizados, que eram maus exemplos das suas matrizes, das suas denominações religiosas, tinham notadamente fenômenos espirituais, ou experimentavam com muita frequência ou com muita intensidade vivências espirituais. Então nós temos desde a antiguidade, né, Pitágoras, uma série de outros pré-socráticos, de outros teóricos e filósofos da antiguidade tinham experiências espirituais, né? Demócrito fala sobre telepatia, Pitágoras fala sobre uma harmonia cósmica que é perceptível não só teoricamente, mas até empiricamente, quase como uma música que é possível ouvir a partir da contemplação, né, do universo, né? Sócrates e Platão, com mais força ainda, vão falar claramente de experiências específicas, como o êxtase místico de Sócrates, que era frequente, né? Ele ficava várias horas. Há um relato de que passou um dia inteiro paralisado no mesmo ponto, as pessoas chamavam, ele não respondia, não tinha reação. Então, a descrição desse tipo de experiência por parte de indivíduos, até certo ponto, a gente poderia considerar laicos, não afiliados, ou que não eram exemplos, ou que para a comunidade da época não eram bons exemplos de seguidores de nenhuma religião particular, né? Esses relatos eles casam muito bem com os relatos que nós vamos encontrar dos mesmos fenômenos em São Francisco, em Santo Tomás de Aquino e assim por diante. Plotino tinha também essas experiências de transporte místico, uma espécie de saída do corpo, e dentro da sua obra filosófica ele inclusive coloca isso como pressuposto para o entendimento da obra, né? A obra é um exercício intelectual, mas vai chegar um momento, né, da obra plotiniana que, se você não tiver um transporte místico e uma contemplação direta do todo, fora do corpo, alguns aspectos centrais da teoria não podem ser compreendidos, né? De novo, indivíduo não filiado a nenhuma religião. Hildegard von Bingen, que existe até um filme dela recente, foi uma pessoa bastante influente, né? Uma mulher muito influente na Idade Média por desenvolver um conhecimento herbalístico muito grande, que foi base depois para desenvolvimentos da farmácia, do conhecimento sobre aspectos, propriedades medicinais de plantas e tal. Foi também a criadora do coro feminino, que até então era proibido, né? Existia a ideia de que só os homens podiam formar coros e tal. E era também uma mística reconhecida, né? Que vai ter muitas experiências. Eu citei ela, apesar dela ser uma monja, porque ela foi perseguida na época como semi-herege,
né, foi considerada herética na época. A mesma coisa vale para Mestre Eckhart. Mestre Eckhart foi condenado à fogueira pela Igreja Católica, mas ele era muito idoso, tinha problemas de saúde, não chegou a ser queimado, mas passou os últimos anos na prisão com bastante sacrifício. E Mestre Eckhart, antes disso, era um professor de mosteiro em Colônia, na região do Reno, né? Foi um dos principais nomes da mística renana. Então, apesar dele ser um mau católico do ponto de vista institucional, ele tinha muitas experiências espirituais também. Eu acho que eu vou pular Giordano Bruno. Kepler é bastante famoso por ser um cientista, né? Um astrônomo que teve uma visão de que sua mãe também ia ser queimada na fogueira, né? E a partir dessa visão ele retorna para outra cidade, abandona a atividade que ele estava fazendo e vai salvar a sua mãe de um julgamento da Inquisição. Jacob Böhme, Pascal, Newton. Newton acreditava que existiam duas forças opostas, mais ou menos opostas na natureza. A gente vai achar isso na obra teológica dele, a mecânica, que era o reino das forças exteriores, da causação externa, onde um objeto influencia o outro. E existiria a força da gravidade, que é, nos termos de Newton, o amor de Deus íncito em cada partícula do universo, que faz com que cada uma queira atrair e entrar em comunhão com as outras. Goethe relata que, em alguns momentos, ele ia dormir e acordava na cadeira da escrivaninha com poemas escritos. E ele não tinha ideia de como isso tinha acontecido. Vou passar um pouco para frente. Schopenhauer, ateu, razoavelmente próximo de um modelo materialista da vida, acreditava em previsão, numa espécie de clarividência do futuro. E ele passou a acreditar nisso com base na experiência. Ele não tinha nenhuma crença metafísica ou religiosa prévia, mas observando a sua faxineira, que dizia coisas que depois se concretizavam, ele chegou a crer que isso era um fato. William James experimentou por muitos anos contato com médiums. Marie Curie também. Schrödinger estudou parapsicologia, né, aquele do gato. Jung. Bom, e aqui alguns relatos de cientistas bastante famosos de como eles interpretam a origem desses fenômenos espirituais. Existe sempre um pano de fundo metafísico, né? O genro de Pasteur, né, esse Valéry Radot, ele diz o seguinte, que Pasteur era caracterizado por uma fé absoluta em Deus e na eternidade, e a convicção de que o poder para o bem, dado a nós nesse mundo, será continuado para além dele. Werner Heisenberg, que é o pai do princípio da incerteza, diz que, bom, quando você toma o primeiro gole do cálice da ciência, você se transforma num ateu. Mas no final do cálice, quando você vai até o fim, né, aí está Deus. E Max Planck diz, bom, ambas, a religião e a ciência, precisam para suas atividades da crença em Deus. Elas demandam isso. Mais do que isso, Deus está na primeira, na religião, no comecinho. Mas na última, a ciência, ele está no final, né, na coisa como um todo, no pensamento integral. Para a primeira, Deus representa a base, e para a outra, para a última, a coroa, o coroamento de todos os raciocínios concernentes a uma visão de mundo coerente. Bom, então, nós chegamos ao ponto de que a crise da religião, que vem solapar, de certa forma, negar os fenômenos espirituais, como alucinações, delírios, né, esquizofrenia. Primeiro, eles não têm base empírica. As pessoas, desde William James até hoje, as pesquisas nesses fenômenos mostram que as pessoas não têm problemas mentais relacionados, ou pelo menos todas as vezes, ou pelo menos aqueles problemas que psiquiatras ou psicólogos alegariam que se deveria ter para se ter uma visão, por exemplo, alucinatória. Além disso,
existe uma desqualificação, claro, das ideias, dos conceitos centrais metafísicos que estão por trás dos fenômenos espirituais, né? Além dos fenômenos espirituais, há também uma necessidade tácita de se acreditar ou de se interpretar a vida a partir de conceitos como uma unidade entre o físico e o mental. E essa unidade, ela é dada na filosofia invariavelmente por um conceito de Deus, mesmo que seja um Deus panteísta, amorfo, não pessoal, um Deus que talvez um religioso não reconheceria, não interpretaria como o seu Deus, mas a cola metafísica última da realidade, quando ela é oferecida, ela quase sempre demanda algum tipo de conceito de Deus. Bom, esse é um dos motivos, talvez, pelo qual a bancarrota, a derrocada das religiões no meio acadêmico ou dentro das comunidades científicas tem tudo a ver com a derrocada também e com o fim da metafísica. Porque a crença em fenômenos espirituais, ou a aceitação de que fenômenos espirituais são uma realidade empírica com a qual a gente tem que lidar, está relacionado diretamente com a crença na possibilidade desses fenômenos espirituais. E se nós temos um ataque direto, ou uma desmoralização total da metafísica nos nossos tempos, é também inviável, se torna proibitivo, a priori, acreditar em fenômenos espirituais. Bom, uma pergunta que a gente poderia fazer é: por que as duas crises são concomitantes? Mas eu vou pular a especulação a respeito dessa pergunta. O meu trabalho todo vai nessa direção de falar sobre uma crise da antropologização da filosofia e das ciências humanas em geral, né? Então, a raiz da crise está mais ligada à sociologia, à psicologia, à história e à própria filosofia, depois contaminando a teologia, como a gente viu o exemplo de Rudolf Bultmann, né? Do que há uma mudança de paradigma das ciências naturais. Mas já existem suspiros, né, um certo ar novo no ambiente filosófico de renascimento da metafísica. Já no auge da crise metafísica, quando William James retira da metafísica o seu peso substancialista e a relação com algum tipo de discurso que fosse complementar a ciência, mas ainda sobre o mundo natural, o que cada vez mais é visto ao longo dos séculos XIX e XX como uma coisa imprópria, e isso, até certo ponto, é impróprio, porque há discursos metafísicos que vão lidar com temas que são puramente naturais, e ele enxerga visionariamente a metafísica como uma organização da coerência das nossas ideias, né? Um projeto de coerência para as nossas ideias. E Dieter Henrich, que ainda está vivo, né? Que é provavelmente o maior filósofo vivo agora, ele tem todo um vasto projeto metafísico que descamba na filosofia da vida. E diz, bom, metafísica é um estudo da concernência vital, de que sentido faz, o que propósito tem a ciência ou a arte ou os outros aspectos da vida e da atividade humana. Então, a metafísica não é um estudo do que não é físico ou do que... é isso também, né? Estudo dos princípios regulativos, etc. E tal, mas ela é principalmente o estudo da relevância valorativa que as coisas têm para nós. Bom, é isso.